Eu acho que às vezes a gente tem que se retirar de alguns cenários para que a gente possa se preparar para aquilo que a gente realmente quer. E às vezes na nossa vida a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nos fazem bem momentaneamente em prol de algo que vai ser a nossa felicidade no futuro. Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Mente Brilhante. E hoje eu tomei uma decisão que vai impactar minha vida em alguns aspectos. Eu percebi, para quem não sabe, eu saí da CLT há mais ou menos 3 meses e comecei a atuar como psicanalista. E eu tinha uma série de planos. Quando eu comecei a trabalhar para mim, eu falei assim, eu vou começar a criar uma nova rotina de exercício, rotina de várias coisas, enfim. E eu percebi que nos últimos 3, 4 meses que eu tô assim nessa empreitada, eu não fiz um terço das coisas que eu falei que iria fazer. E hoje eu tava deitada na cama e tava mexendo no Instagram e eu percebi que eu fiquei 2 horas e meia no Instagram. E é assim, meu marido acorda às 6 da manhã, eu fiquei até às 8h30 da manhã no Instagram, que era um tempo que eu teria para fazer mais 1001 coisas. E nesses últimos meses, eu tinha falado que eu ia acordar cedo, eu me propus a acordar cedo e nenhum dia eu consegui fazer isso. Se eu consegui, foram 2, 3 dias, para ser bem sincera. E eu percebi assim que a minha produtividade tá basicamente zero em comparação com o que eu sei que sou capaz de conseguir. Então o que isso me fez pensar? Eu tô perdendo muito tempo em rede social. E uma parte de mim, eu acho que é uma parte de quem queria me auto-sabotar, falava assim, não, mas você tem que fazer a divulgação das sessões, porque a minha renda principal, hoje em dia, vem das sessões, né? Eu não ganho nenhuma renda em outras áreas. Então eu fiquei pensando, não, mas eu tenho que postar, eu tenho que falar, porque as pessoas vão me ver. Só que eu não consigo cliente pelo Instagram. A minha entrada de pacientes é sim por indicação. Então, o meu fluxo de pacientes vem por indicação e por grupos que eu tenho de network, não por divulgação no Instagram. Então, era uma autossabotagem minha de dizer, não, o Instagram ele é meu instrumento de trabalho. Talvez seja um dia, mas hoje não é. Entende? E eu tava deixando isso assim influenciar a minha vida. Então, o que eu tomei a decisão? Vou fazer um jejum de Instagram, TikTok, redes sociais, com exceção do YouTube, porque eu percebo que no YouTube eu consumo conteúdos que são robustos, que me ajudam em várias questões da minha vida pessoal e da minha vida do trabalho. E eu gosto de fazer o conteúdo pro YouTube, eu me sinto bem gravando pro YouTube. Coisas que eu não me sentia tão bem gravando pro Instagram, porque a plataforma de vídeo curtos me dá um pouco de gastura, de ter que condensar muito conhecimento, enfim. Só que isso me fez pensar, porque muitas vezes a gente tá ali na internet e esses dias mesmo aconteceu isso, tem uma produtora de conteúdo que eu admiro muito há muitos anos, que ela fez o vídeo falando sobre um assunto que eu tenho falado há muito tempo com as pessoas que eu conheço, um assunto que vem desde quando eu tinha uns 15 anos, assim, que eu falava sobre isso e eu nunca postei nada a respeito, nunca me debrucei a respeito para falar sobre isso com outras pessoas. E quando ela fez o vídeo, não é inveja, talvez até seja e eu esteja falando que não, mas sabe quando vem aquele sentimento de, poxa, essa ideia já foi minha, essa outra pessoa fez e ela tá ali ganhando engajamento, enfim, mas é aí que tá o X da questão. As ideias que a gente tem, as coisas que vem na nossa mente, as coisas que têm potencial de produção, elas não são exclusivas nossas. O conhecimento, o conteúdo que a gente consome, ele não é só nosso. Então, o que difere você de uma pessoa que é produtiva ou que me difere de alguém que realmente tem relevância é a capacidade de tirar as ideias do papel. E eu comecei a pensar sobre isso e eu percebi que é algo que eu nunca fiz. Ao longo da minha vida, eu procrastino muito naquilo que é realmente importante para mim. E eu percebi sim que isso é uma questão de falta de amor próprio. Então, como eu tenho muita dificuldade em relação a me amar e me ver como uma figura de protagonista na minha vida, tudo que é relacionado a mim, eu deixo para depois. Então, eu faço muito para os outros, para quem tá ao meu redor, mas aquilo que é meu, eu deixo secundário, eu deixo de lado. E isso é pra tudo, assim, na vida. Eu percebi que eu fiz isso em vários aspectos. E, óbvio, eu tenho uma boa bagagem, um bom conhecimento hoje, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de buscar conhecimento. E eu tenho, sim, um certo ego em relação à intelectualidade. Só que isso nunca foi, assim, explorado no seu potencial máximo. Então, onde eu quero chegar é um patamar que eu não vou chegar se eu manter a vida que eu tenho hoje. Isso em vários aspectos. Então, aspectos de saúde,
aspectos de conhecimento, tudo. Acho que toda a minha vida, se eu for olhar agora, assim, com exceção dos atendimentos que eu vi que eu tenho, assim, realmente algo que tá indo em frente, que eu sigo que tá tendo uma evolução, as outras coisas elas estão ficando para trás por falta de comprometimento da minha parte. E eu percebo que sim, as redes sociais elas tiveram um grande papel em relação a isso. Por exemplo, a rede social faz com que você olhe a vida das outras pessoas de maneira idealizada. Então, mesmo que você tenha bons conteúdos, bons produtores, que você veja a vida deles e fale assim, não, eu me espelho nisso, é uma vida que eu queria ter, são pessoas que passam uma coisa boa pra mim, você passa muito tempo vendo a vida daquelas pessoas e você esquece da sua. É como se fosse uma forma de amenizar a sua realidade vivendo a fantasia da vida da outra pessoa. É mais ou menos isso. A sua realidade não tá boa. Você não tá aonde você sabe que você pode chegar e nem aonde você quer chegar. Mas você vive aquela fantasia momentânea, causada pela rede social, da vida ideal de outra pessoa. E eu percebi que eu fazia muito isso. Muito isso. Então, por isso que hoje eu falei assim, não, eu preciso entrar, assim, hoje tá comum falar isso, mas no modo caverna. Eu preciso me desvincular da rede social. Porque, em termos de trabalho, pode ser que um dia seja, mas hoje não tá sendo produtivo pra mim. Eu tô perdendo muito tempo da minha vida nas redes sociais. Então, eu vejo a minha vida passar. Hoje eu tenho 27 anos e eu vejo que eu não atingi nada do potencial que eu sei que eu consigo atingir, muito porque eu fiquei vivendo a vida de outra pessoa. Eu vou dar um exemplo muito simples, pode parecer muita besteira. Porém, eu assistia muito Grey's Anatomy. E eu queria muito trabalhar na área da saúde, enfim, hoje eu faço isso, mas de forma diferente. Só que eu queria muito trabalhar na área da saúde, eu me interessava pelos casos e ficava ali assistindo Grey's Anatomy. E eu sinto que naquele momento que eu tava assistindo, eu tava vivendo aquilo. Eu me via naquele lugar. E eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Então, quando eu assistia a série, alguma coisa assim, mesma coisa com Criminal Minds, eu gosto muito de Criminal Minds. Então, eu assistia a série, eu me via naquele cenário, eu me imaginava ali. E eu acho que isso vem muito do universo feminino, de você se imaginar em um lugar, a gente tem um imaginário um pouco mais aberto. Só que você viver aquilo na sua imaginação não faz com que você concretize nada parecido com aquilo na realidade. Então eu sempre vivi num cenário de idealização. O que eu percebo? Foi muito fuga da realidade. Porque eu tive algumas questões na minha vida que não eram boas pra mim. E aquele lugar seguro da fantasia me fazia acreditar que estava tudo bem. E talvez se eu fosse para a realidade em alguns momentos, a realidade não fosse segura o suficiente para minha mente. Então acho que isso foi bom pra mim por um período da minha vida. Só que hoje em dia não, eu tenho uma boa realidade, eu tenho uma boa vida. É óbvio, financeiramente a gente tá trabalhando, tá indo, mas eu tenho a minha casa, eu tenho meu casamento, eu tenho meus bichinhos de estimação, eu tenho uma boa vida, eu tenho uma boa rotina que, graças a Deus, esse ano eu tô construindo uma rotina diferente, em que eu posso ter tempo pra mim. Só que esse tempo que deveria ser bem aproveitado para que eu fizesse algo pra mim, estava sendo todo utilizado vendo a vida de outra pessoa. E aí, quando a gente fala ver a vida de outra pessoa, às vezes dá a impressão que é tipo, ah, nossa, vou falar mal de alguém. Não! É vendo a vida, vendo as conquistas. Mesmo quando você se alegra com a conquista do outro, o que é muito bom, muitas vezes você vive a alegria do outro e não vive a sua. E não corre atrás de conseguir a sua. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio mesmo, de você entender que você também pode conseguir algumas coisas, que você deve correr atrás daquilo que é importante pra você. Vou dar um exemplo muito nítido. Eu consumia muito livro. Sempre li muito. É uma coisa que minhas primas são assim, minha família é assim, enfim. E eu percebi que esse ano eu li muito pouco. Então, por exemplo, ali tá a minha estante. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, mais ou menos pra vocês entenderem. Então, aqui é a minha estante, né? Aí aqui, essa prateleira, eu separei os livros que eu ainda não li. E são livros que eu tenho já há um bom tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar as leituras entre trabalho e leituras que eu quero fazer, assim, por entretenimento, para voltar, assim, com o hábito da leitura. Então, por exemplo, A Garota do Lago tem uma pegada mais thriller, que é uma coisa que eu faço mais para entretenimento. Espiãs Nazistas eu acho que é interessante para saber a história do mundo, mas acaba sendo mais entretenimento, esse aqui também. Então, são muitos livros pra poder ler até o final do ano. Eu vou contar aqui quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. São 28 livros que eu tenho aqui que eu não li, que estão na estante. E eu ainda tô lendo esse daqui que eu peguei emprestado, que é A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Então, na verdade, são 29.
Então, assim, tem 29 livros que eu não li na minha estante. Isso, mais os livros do Kindle, que eu acho que eu tenho uns 21 livros ali em PDF e relacionados à psicanálise e a questões clínicas, que para mim, enquanto profissional, são excelentes e são primordiais, na verdade, são necessários. Que eu preciso ler. E esse tempo todo que eu poderia estar ali consumindo livro, me tornando uma profissional melhor, para sim daí ter visibilidade nas redes sociais, eu tô ali usando o Instagram, o TikTok como pretexto de que eu postei um vídeo meu, que nem tem visualização suficiente ainda para falar que eu tô sendo relevante, entende? Então, eu acho que às vezes a gente tem que se retirar de alguns cenários para que a gente possa se preparar para aquilo que a gente realmente quer. E às vezes na nossa vida a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nos fazem bem momentaneamente, em prol de algo que vai ser a nossa felicidade no futuro. Então, é uma questão de prioridade, sabe? A gente tem que analisar qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo e o que está acontecendo na sua vida e o que na sua vida vai fazer você chegar lá e o que na sua vida não vai fazer você chegar lá. E aí sim você começar a dedicar tempo para certas coisas e retirar da sua vida outras. Então, uma coisa que eu digo aqui pra vocês, se eu puder dar um conselho, eu tô usando esse vídeo aqui mais como uma forma de terapia mesmo, porque eu não vou usar mais as redes sociais, então a gente perde um pouco de contato, né, com o mundo externo, feedback, comentários. E uma vantagem do meu canal no YouTube ainda ser muito, 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 muito pequeno, é que basicamente eu tô falando sozinha, ou pra 3, 4 pessoas, que se você está aí, eu gosto muito de você. Muito obrigada por estar aqui. Mas ainda são poucas pessoas, então assim, a minha responsabilidade é sim muito grande com essas pessoas, mas eu não tenho um julgamento de uma multidão, que é o que ocorre em canais grandes. Então se eu errar ou se eu acertar aqui, tá tudo certo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Se eu começar a acertar daqui pra frente, se daqui pra frente esse modo caverna começar a fazer efeito e começar realmente a mudar minha rotina, mudar meu corpo, mudar minha relação com os estudos, com a minha vida profissional, vocês vão ver. E daí a gente vê na prática se essas coisas realmente funcionam. E se eu errar, tudo bem também, mas eu vou mostrar do mesmo jeito. Porque daí a gente vê aonde que vem os erros. E eu acho que é assim que a gente aprende, com os erros e os acertos dos outros. Então a minha intenção com esse vídeo é essa, é fazer um compromisso comigo e com você, que tá me vendo nesse momento, de que eu vou tentar fazer as coisas de maneira diferente, com mais amor próprio aos meus próprios sonhos e os meus próprios planos. E é uma promessa que eu tô fazendo pra mim nesse momento. Porque eu percebo que o fato de eu não me amar o suficiente faz com que eu não dedique tempo necessário nas coisas que são importantes pra mim. E eu acho que agora, com 27 anos e no ponto da carreira em que eu estou, que eu percebo o quanto tem impacto a minha vida sobre a vida de outras pessoas, é o momento de eu começar a deixar essas coisas pra trás. Eu acho que são apegos a questões infantis, apegos a traumas infantis, que quando a gente chega a um nível de maturidade na vida adulta, a gente tem que saber abrir mão. Então, eu acho que a rede social é um dos primeiros caminhos para isso, porque eu preciso realmente me concentrar naquilo que é de suma importância na minha vida. Quis explicar para vocês mais ou menos o que eu pesquisei a respeito, o que eu já sei um pouco a respeito disso, mas o que eu pretendo aplicar na minha vida. Uma questão importante pra mim é a questão do peso, porque, né, sempre fui gordinha, na verdade, só que eu percebo que hoje tem me incomodado, não por eu ser gordinha, mas porque, por exemplo, eu queria muito fazer yoga, e eu comecei a fazer yoga e eu não consigo fazer posição nenhuma, porque eu não consigo alcançar direito em nada por conta da gordura mesmo, não é por falta de flexibilidade também, mas a gordura atrapalha muito. E às vezes eu quero, sei lá, fazer uma trilha, alguma coisa diferente com meu esposo. Aqui no Paraná tem muita coisa, assim. A gente foi pra Meia Serra, a gente foi pro Pico do Agudo. E eu sinto, assim, que dificulta, o peso dificulta. Então eu preciso de um preparo físico maior pra conseguir coisas que eu quero fazer. Eu gosto dessa coisa de natureza e eu percebo que o meu corpo não é compatível com as coisas que eu gosto. Então a primeira coisa que eu me propus a fazer, eu comprei um aparelhinho. Vou deixar a foto dele pra vocês aqui. E vou fazer 1000 passos por dia. Não é muita coisa, mas pra quem não faz nada, tá ótimo, é um começo. Então eu me comprometi a fazer 1000 passos por dia ali naquele aparelho que eu tenho. Além disso, eu vou me comprometer integralmente com as minhas leituras. O tempo que eu ficaria nas redes sociais, eu vou ler. O que eu pensei? Quando eu morava na Itália, tinha uma senhorinha que ela lia 3 livros de uma vez. E ela tinha 91 anos na época que meu pai cuidava dela, que meu pai foi cuidador de idosos lá. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, meu pai não vai estar aqui pra me corrigir também, mas é mais ou menos isso.
ela lia vários livros de uma vez, 3 livros de uma vez. A casa dela era lotada de livros, enfim. E ela era muito saudável em termos assim de mente. Ela era muito, muito saudável, muito lúcida para a idade dela. E é uma coisa que eu quero começar a fazer, ler mais de um livro de uma vez. Então eu vou selecionar 2 livros para que eu possa ler e eu me comprometi a ler pelo menos um capítulo de cada um desses 2 livros por dia. Eu lia muito mais do que isso. Mas, como eu não estou nessa tocada, eu quero me comprometer com um pouco e com constância do que fazer muito e depois não me manter constante. Então, pelo menos um capítulo de um livro que vai me ser bom e me ser útil no trabalho, na minha vida profissional, e um capítulo de um livro que tenha mais cunho espiritual, desenvolvimento pessoal, ou então um romance, algo que eu queira ler naquele momento. Então, já é o segundo ponto. O terceiro ponto é que eu vou me comprometer um pouco mais com a minha alimentação. Mas o que eu percebi? Eu já tentei ao longo da vida várias vezes tirar doce, tirar refrigerante. Não é algo que dá certo pra mim. Então, ao invés de tirar alguma coisa, eu vou seguir o conselho que a Joyce Meyer deu numa pregação dela. Eu vou começar a colocar hábitos novos, hábitos diferentes. Ao invés de tirar os antigos, eu vou começar a colocar hábitos bons e aos poucos esses bons hábitos vão substituir os hábitos ruins. Então, eu me comprometi na minha alimentação. Comer melhor, comer uma fruta por dia, um vegetal por dia, coisas que no dia a dia assim eu não estou fazendo e tomar a minha garrafona de água, porque eu acho que isso vai ser primordial na minha vida. Então esse é o ponto 3. E o ponto 4, eu me comprometi a estudar todos os dias para a minha faculdade ou para os cursos que eu estou fazendo. Pelo menos 2 aulas da faculdade por dia e uma aula do curso eu preciso fazer e esse é um compromisso que eu estou fazendo comigo. E por último, o ponto 5, eu quero me comprometer a gravar os vídeos, os conteúdos com o máximo de qualidade possível aqui pro YouTube, já que eu não vou ter mais Instagram. Então esses são os 5 pontos que eu vou tentar fazer até o final do ano. Então agora a gente tá no dia 8 de agosto, inclusive aniversário da minha mãe, parabéns mãe. E até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, eu pretendo fazer essas coisas e aí a gente vai acompanhando junto essa trajetória e vamos ver como que eu vou estar até o final do ano. Se isso realmente dá resultado, como que vai estar a minha vida hoje e como vai estar a minha vida lá. Eu acho que é interessante a gente ter esse acompanhamento. A gente vê as pessoas falando que teve um modo caverna, falando que fez algumas coisas em relação à vida, mas a gente não vê o processo. E eu acho que é interessante a gente acompanhar os meus erros e os meus acertos, porque assim eu aprendo comigo e vocês também podem ter uma noção para poder aplicar na vida de vocês. Então, é isso. Em relação à minha vida hoje, o que eu posso dizer? Eu percebo que eu não tô bem fisicamente, no sentido de eu vou andar no mercado, que é a 10 metros aqui de casa, e vou e volto ofegante, tá horroroso, então vamos ver se até o final do ano isso vai mudar. Em relação aos meus estudos, eu sinto que, por mais que eu tenha, assim, uma boa bagagem que eu adquiri ao longo da vida, eu tenho que melhorar muito, vamos ver como é que eu vou estar. E em relação à minha vida financeira, não é um ponto que eu coloquei aqui, porque eu não sei como vai ser, mas eu pretendo gastar muito menos com coisas fúteis e me concentrar um pouco mais em investir dinheiro e guardar dinheiro. E vou ver como isso vai impactar na minha vida. Em relação à minha vida financeira, umas coisas que eu sempre vejo é as pessoas falando como a produtividade delas na vida pessoal interferiu na vida financeira delas. Isso é uma coisa que eu quero botar em prova também aqui. Vamos ver como é que eu vou estar até o final do ano, né? Em relação às minhas finanças. Eu tenho aí uma renda que não é muito alta, eu ganho menos de 3 mil reais. Vamos colocar assim, para não falar valores exatos, mas é menos de 3 mil. Mais que 2, menos de 3, tá ali no meio termo. E com os atendimentos, vamos ver se até o final do ano vai impactar positivamente na minha vida financeira essa mudança que eu vou fazer, esse distanciamento dessa vida utópica de rede social para uma vida mais focada naquilo que é realmente importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa me acompanhar nessa caminhada. Nesse meio tempo eu vou postando vídeo aqui pra vocês, vou falando das minhas dificuldades, vou falando de como tá sendo a minha rotina, de quais são os livros que eu estou lendo, as coisas que eu tenho aprendido, e eu creio que isso vai poder edificar de alguma forma a vida de vocês. Pelo erro ou pelo acerto, a gente vai aprender alguma coisa. Se você gostou, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha para poder me dar aquela força e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!